É um super prazer. E queria também agradecer a presença de todas e de todos aqui. Como eu falei, como a Aga comentou, né? Essa é uma apresentação baseada na minha defesa de doutorado, né? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui alguns elementos que eu estudei nos últimos 4 anos. Então, eu defendi minha tese faz exatamente um mês. Então, vou trazer um pouquinho dos elementos que eu fui construindo e estudando nos últimos 4 anos. Só para me apresentar rapidamente, meu nome é Helena Alves Pinto, eu sou bióloga formada pela USP, fiz o meu mestrado na parte mais de ecologia aplicada e conservação da biodiversidade na Inglaterra, e o meu doutorado eu terminei agora pelo programa de pós-graduação em ecologia na UFRJ, também com foco em ecologia aplicada e conservação. Né? Eu sempre tentei, ao longo da minha carreira, trabalhar com questões bastante aplicadas, né, que fazem esse link entre a pesquisa e políticas públicas. Então, o que eu trago aqui hoje é um pouquinho desse reflexo. E, como a Aga falou, a gente se conheceu a primeira vez quando eu tinha acabado de aplicar para uma vaga para entrar no IES, isso foi lá atrás, em 2013, foi no evento paralelo da COP, de clima, e foi um super prazer. Desde então, desde 2013, 2014, eu estou trabalhando no IES, junto com a Aga, então aproveito muito a oportunidade mais uma vez. Bom, sem mais delongas aqui, então acho que eu posso começar. Então, como eu falei, isso vai ser uma apresentação muito baseada no meu trabalho dos últimos 4 anos, que foi em torno de... nesse trabalho, né, ao longo desse período, eu quis ir um pouquinho além das áreas protegidas, né? Então, o meu grande objetivo era tentar entender um pouquinho o papel de outras áreas, e aqui eu coloco essas aspas, né, para a conservação da biodiversidade. E eu vou explicar um pouquinho ao longo dessa apresentação exatamente o que eu estou falando com essas outras áreas, né? Que fica um termo meio geral, assim, mas eu vou explicar um pouquinho qual que é o contexto disso. Bom, então a apresentação, ela vai ser dividida dessa forma, só para vocês se entenderem mais ou menos, né, se localizarem na apresentação. Então, eu primeiro vou dar uma contextualização do que eu estou falando e até explicar de onde surgiram essas outras áreas, o que é isso e de onde vem, né? E em outras áreas, nos outros capítulos, eu já vou estar falando um pouquinho dessas que vocês podem ver aqui no segundo tópico, OSMs, né? Então, ou potenciais OSMs no Brasil, eu vou explicar um pouquinho agora no começo da apresentação. Bom, então depois de explicar um pouquinho isso, eu tento entender um pouco a oportunidade e desafios dessas outras áreas ou dessas OSMs. Num terceiro momento, no segundo momento, né, é uma discussão mais global, depois eu trago para uma discussão mais brasileira, para tentar entender o que a gente já sabe, né, e levantar o que a gente já sabe sobre a efetividade das potenciais OSMs no Brasil. E, num quarto momento, eu trago uma avaliação que eu fiz, uma análise da contribuição de potenciais OSMs para a conservação de florestas e restauração no Brasil. E aí, no final, eu faço uma breve discussão e uma conclusão sobre os principais achados que eu tive ao longo da minha tese. Essa estrutura, ela reflete os meus capítulos de análise. Eu não vou focar muito nos métodos em detalhe, mas eu vou trazer alguns elementos de como eu fiz a maior parte das minhas avaliações. Tá? Bom, então, para começar, e contextualizando um pouco, eu comentei que eu ia falar um pouco dessas outras áreas, né, e o que a gente está falando sobre outras áreas, mas eu achei um pouquinho, antes de começar, a dar um passo atrás e trazer o contexto mais geral, né, de onde tudo isso começou. Né? Então, eu acho que a gente volta aí para 92, né, para a Conferência Rio 92, e um pouquinho do contexto das convenções internacionais. Então, acho que como a maior parte de vocês sabe, em 92 a gente teve uma conferência das Nações Unidas que tinha como um grande objetivo definir algumas medidas para a gente enfrentar alguns problemas ambientais que estavam acontecendo nessa área. Né? Então, é um marco muito importante de questões internacionais e ambientais. Então, foi um momento que a gente reuniu a grande parte de tomadores de decisões de diversos países para começar a discutir num plano internacional como que os países iam fazer para resolver esses problemas. E aí, dessa reunião, né, dessa conferência, a gente teve 3 principais convenções que começaram a ser propostas e formadas.
Vocês devem estar bastante familiares, né, com essas 3 convenções. Uma delas é a de mudanças climáticas, né, que é a UNFCCC, que é essa primeira aqui da esquerda. A Convenção sobre Diversidade Biológica, e a terceira é a Convenção de Combate à Desertificação. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre as 3, então eu vou aprofundar um pouquinho mais, que na verdade foi a linha, né, a justificativa e a linha de raciocínio sobre a qual o meu doutorado se desenvolveu, que é em cima da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Então, só para especificar um pouquinho, ela foca em 3 pontos principais, né? Na conservação da diversidade biológica, né? Um dos pontos que já descreve muito bem o título da própria convenção. O segundo deles é a questão do uso sustentável desses componentes da diversidade biológica, então a gente vai um pouquinho além da conservação específica, mas fala também do uso sustentável delas, que estão totalmente relacionados, né? E o terceiro foca também na partilha de benefícios que deve ser justa e equitativa, né? Do uso desses recursos genéticos da biodiversidade. Então essas são as principais linhas relacionadas que são foco da convenção. E periodicamente, essa convenção acontece e diversos líderes e tomadores de decisão dos países se reúnem para definir. Então, é um instrumento internacional, né, relacionado ao meio ambiente e é um fórum para discussão. Então, os tomadores de decisão se reúnem e, eventualmente, eles desenvolvem metas, avaliam quais vão ser as ações, então, tomam algumas decisões com relação a como vai ser o plano, né, global relacionado a alguns aspectos de conservação de biodiversidade. Bom, e um dos marcos que a gente teve relacionado à própria Convenção sobre Diversidade Biológica aconteceu em 2010. Então, em 2010, foi elaborado o Plano Estratégico para a Biodiversidade, e esse plano estratégico ele tinha o objetivo de promover a conservação, reduzindo os impactos e as ameaças, né, que afetam essa conservação, e eles fizeram um plano que eram metas, que ia de 2011 a 2020, né? Então, essa década que a gente está acabando agora, no final desse ano. E dentro desse plano estratégico, os tomadores de decisão, eles compuseram 20 metas, que são as conhecidas como metas de Aichi. As metas de Aichi, elas são representadas por esses ícones que vocês estão vendo aí na tela, né? E elas têm aspectos e focos muito diferentes. Então, tem uma meta que é muito direcionada para a questão da comunicação, de serviços ecossistêmicos, outra que é muito focada na questão do financiamento, né? Para garantir, por exemplo, que essa conservação aconteça. E a que eu vou focar hoje mais especificamente é a meta 11, que é esse íconezinho que mostra bem claramente que é uma cerca separando uma área protegida e uma área não protegida. E essa é a meta que está falando especificamente sobre medidas de área, né, que inclui as áreas protegidas. Então, eu trouxe aqui para vocês, já focando nessa meta 11, do que ela se trata, né? Qual que é a meta relacionada a essas medidas de área ou áreas protegidas. Eu trouxe a escrita da meta porque ela traz alguns elementos aqui que são muito importantes, que são indicadores que guiaram, né, os países no desenvolvimento e nas ações e nos planos estratégicos de cada um dos países para desenvolver e para atingir essa meta. Então, o que a meta de Aichi número 11 fala? Em 2020, e aí eu coloquei alguns grifos, né? Tem algumas partes que estão em negritas, que são grifos meus e que eu vou chamar a atenção ao longo da descrição. Então, em 2020, pelo menos 17% das zonas terrestres e de águas continentais e 10% das zonas costeiras e marinhas, especialmente áreas de importância particular para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, devem estar conservadas por meio de manejo eficiente e equitativo, ecologicamente representativas, com sistemas bem conectados de áreas protegidas e outras medidas eficientes de conservação baseadas em área e integradas em mais amplas paisagens terrestres e marinhas. E por que eu grifei alguns desses pontos? Bom, o primeiro, esse 17% das zonas terrestres, esse é um indicador muito forte quantitativo, né? Então, depois, um pouquinho mais para frente, eu vou voltar nele, mas isso é uma coisa bastante importante de deixar mencionada aqui. Então, a gente tem um indicador muito forte aí relacionado à área, né? Uma porcentagem.
E depois, mais para baixo, a gente tem alguns indicadores um pouco mais qualitativos, né? Alguns elementos mais qualitativos. Então, o manejo eficiente, serem ecologicamente representativas. E aí, o último grifo que eu coloquei aqui é relacionado ao que eu trouxe, né? Esse acrônimo que são as OSMs. Então, essas outras medidas eficientes de conservação baseadas em área, é o que significa as OSMs. E aí, quando as pessoas começam a pensar, né? Ah, tudo bem, quando você começa a tentar entender o que são outras medidas eficientes de conservação baseadas em área, primeiro que esse é um nome gigantesco, o acrônimo é feio, né? Então, ninguém nunca consegue lembrar não, o que era OCM, EOM, Então, assim, é muita confusão. E, na verdade, o que aconteceu? Parece que esse termo ele foi colocado aí sem muito guia, sem muito direcionamento de o que essas áreas são, o que a gente pode incluir ou não pode incluir nessas áreas. Então, isso tudo ficou muito turvo, ficou muito confuso. Essas metas elas foram divulgadas e os países não faziam a menor ideia do que eles poderiam considerar como essas OSMs, tá? Eu vou sempre falar o acrônimo que representa o nome em inglês, OSMs, mas no Brasil a gente já está começando a discutir sobre essas questões, e aí vocês podem ouvir tanto OSMs como OMECs, tá? Que aí, na verdade, fica o acrônimo certinho para outras medidas eficientes de conservação baseadas em área. Bom, e aí, diante disso, né, percebendo que existia uma dificuldade muito grande, uma falta de direcionamento em entender o que eram essas áreas, a IUCN, em 2015, a pedido da própria CDB, organizou um grupo de trabalho, né, uma força-tarefa, para tentar entender exatamente o que são essas áreas e propor um guia, né? Então, esse foi um protocolo para definição dessas áreas, reconhecimento e reporte do que são essas OSMs ou OMECs. Então, basicamente, eu vou trazer alguns elementos do que eles trouxeram nesse protocolo. Eu auxiliei um pouquinho no desenvolvimento dele no meio do meu doutorado, né, a partir do finzinho. E para vocês terem ideia, as metas elas foram propostas em 2010 para acabar em 2020. Esse grupo de trabalho ele foi formado em 2015. Eles só finalizaram esse relatório em 2018 e 2019. Ele foi aprovado pela CDB em 2018. Então foi assim, foi um desenvolvimento muito tardio. E os países ficaram meio perdidos enquanto isso para tentar definir o que a CDB estava querendo, na verdade, com essas OSMs. Então, basicamente, o que eles definem aqui nesse relatório, né? Eles falam que, a primeira coisa, as OSMs, elas têm que ser uma área geograficamente delimitada, então não ela tem que ter, se você for pensar do ponto de vista do SIG, né, ela tem que ter um contorno no mapa, não é uma coisa etérea, ela tem que ter essa delimitação. O segundo ponto é que ela não pode ser classificada como uma área protegida, tá? Então, ou uma área é área protegida e classificada pelo país como tal, né, de acordo, claro, com os critérios da IUCN. E o terceiro ponto é que ela tem que ser governada, e esse é um ponto extremamente importante, ela tem que ser governada e manejada de forma que assegure resultados positivos. Então, de uma certa forma, ela tem que ser eficiente para a conservação, né? E duradouros, então sempre pensando no longo prazo, para a conservação da biodiversidade. Mas ela tem que ser tudo isso, ela tem que ser efetiva, ela tem que trazer resultados positivos, mas ao mesmo tempo ela não precisa ter o objetivo específico de conservar. Então, ela simplesmente pode ser uma área que existe ali, ela tem uma certa governança, ela tem um certo manejo, mas ela não precisa ter o objetivo de conservar, mas ela precisa ter algum resultado para isso. Tá? E aqui mostra um pouquinho, esse gráfico, ele é bem interessante, que mostra exatamente o que é classificado como tal, e pensando um pouco nesses objetivos de conservação, né? Então, do lado direito do gráfico, em azul, vocês estão vendo, por exemplo, tudo que seria classificado como áreas protegidas, né? Que elas têm, as áreas protegidas, de acordo com a definição da IUCN, elas têm o objetivo primário de conservar a biodiversidade, tá? Isso de acordo com a classificação da IUCN. E aqui na área esquerda, a gente tem tudo que seria OSM, ou seja, que não é área protegida e que podem ter três tipos de objetivos, né? Então, algumas delas vão ter o objetivo primário de conservação, mas elas não são consideradas áreas protegidas por algum outro motivo, às vezes porque
os próprios gestores daquela área não gostariam, então isso acontece muito em outros países com relação a terras indígenas. Os líderes eles não querem ser reportados como áreas indígenas e, nesse caso, eles poderiam ser reportados como OSMs. No segundo ponto, em cinza, são áreas que teriam um objetivo secundário de conservação. Então, por exemplo, uma área aqui que o objetivo dela é, enfim, pensar nas áreas militares, né? Para o terceiro caso, o amarelinho. Eles não têm objetivo nenhum de conservar, mas eles podem estar conservando. E o segundo seria o objetivo principal aqui é garantir a diversidade social, mas a gente também, o segundo ponto é conservar. Então, varia muito, mas todas essas áreas poderiam ser consideradas OSMs. E aí, alguns exemplos, né? Porque quando começou a discussão, não, tudo bem, a gente tem esses critérios de coisas que podem ser ou não OSMs, mas sempre ficava muito obscuro de exatamente do que se está falando, né? E esse relatório, esse protocolo, ele traz alguns exemplos. Então, como eu falei, por exemplo, as áreas militares, elas, depois de uma avaliação, elas poderiam ser consideradas OSMs dependendo das características delas. Outros exemplos, por exemplo, áreas privadas, terras indígenas, áreas com sistemas de manejo tradicional, áreas de nascentes e entre outras. E aí o que acontece? Essas são algumas tipologias, né, que poderiam ser consideradas, e aí vocês vão me ouvir sempre falando aqui de potenciais OSMs. Por quê? Porque essas áreas elas podem ser consideradas, mas elas podem ser potenciais OSMs, mas para virar OSM mesmo, ela vai ter que ser avaliada num caso a caso com relação a algumas dessas características. Então, você pode olhar uma área militar, ela pode ser potencial, porque eles ali não têm o objetivo de conservar direto, né, específico. Dentro de uma área militar, lá no meio da Amazônia, eles têm outros objetivos, como treinamento, enfim, outras coisas, mas existe a especulação de que essas áreas elas podem ser muito eficazes para a conservação da biodiversidade, né? Dificilmente um garimpeiro madeireiro entraria numa área militar para fazer qualquer coisa ali dentro. Então existe essa especulação. Então depois essas áreas elas vão ser avaliadas de acordo com o protocolo e aí vão ser definidas se elas podem ou não ser reportadas como OSMs. E sempre quando eu falo ser reportadas como OSMs, é ser reportada pelo seu país, né? Para as metas internacionais, para contabilizar para o atingimento dessas metas. Tudo bem, então o que não poderia ser considerado como OSM de acordo com esse protocolo? Então, eles dão alguns exemplos, claro que isso tem que ser avaliado no caso a caso, mas de maneira geral eles colocam alguns pontos, como por exemplo, o jardim da minha casa, beiradas de estrada, florestas plantadas para uso comercial, áreas com pastagem ou agricultura muito intensivas, áreas com manejo temporário, porque ele fala que essa conservação ela tem que ser efetiva também a longo prazo, então às vezes tem algumas áreas que elas têm um manejo, mas ele é muito de curto prazo, então você não teria esse benefício a longo prazo. Então esses são alguns dos exemplos. E aí ele traz também, esse documento, um passo a passo, né, de como que os gestores, como que os países, como que cada uma das pessoas vai fazer para identificar isso, né? Então, a primeira coisa, o primeiro passo é identificar se essa área já é ou não uma área protegida, de acordo com o país que ela está. Então, uma pessoa aqui no Brasil teria que entender se esse tipo de área é reputada ou não como área protegida. Se não for, ela pode passar para o segundo passo. O segundo passo é assegurar que essa área, desculpa, vi um errinho aqui, áreas, tenha as características de uma OSM. Então, ela tem que voltar naqueles pontos que eu botei anteriormente e assegurar de que essa área ela é geograficamente definida, que ela é efetiva para a conservação da biodiversidade, entre outros. Se ela estiver de acordo com todos esses critérios, vai para o terceiro passo, que é assegurar que essa área vai ter resultados positivos em um longo prazo, né? Que é também até um dos critérios que eles colocam de OSMs. E por último, eles colocam, a gente tem que assegurar que essa conservação é feita por conta da medida diária, né? Por ela ser, por exemplo, uma terra indígena ou uma área militar. E isso, na verdade, é só um ponto, porque ela poderia ser considerada para outra meta. Às vezes tem outras iniciativas, outras ações que são feitas, que garantem a conservação, mas que não está relacionada à área ser protegida ou não. Então, se for nesse caso, isso teria que ser contabilizado em alguma outra meta e não na meta 11. Então, isso foi
um exemplo geral do que a gente traz, né, do que a gente tem hoje e o que foi construído ao longo desses 10 anos, que está apresentado nesse protocolo da IUCN, do Grupo de Trabalho de OSCEs. Tudo bem, então hoje a gente está no final de abril de 2020 e, querendo ou não, as metas de Aichi, elas expiram agora no final desse ano. O que a gente tem? A gente tem esse protocolo para identificação, então isso vai poder começar a ser usado pelos países, mas como isso demorou muito, hoje tem pouquíssimas áreas reportadas, né? Claro que no final desse ano a gente vai entender um pouco melhor, né? Quais áreas foram reportadas e quando a gente vê os relatórios finais dos países. E é isso, em dezembro, se dependendo das situações que a gente tiver, né, de isolamento social, não tenho certeza ainda se essa COP vai acontecer ou não, em dezembro de 2020, em que encerraria esse processo dessa meta e começariam os próximos passos. Então, os próximos passos é pensar na década que vai de 2021 a 2030. Então, já está sendo desenvolvido o quadro global de biodiversidade do pós-2020, então já tem grupos de trabalho, já tem vários grupos discutindo e propondo quais seriam essas novas metas, né? Um primeiro draft, que eles chamaram de draft zero, foi colocado para consulta, né? Então está disponível e isso ainda está sendo discutido e vai ser apresentado na CDB para que os tomadores de decisão cheguem a uma conclusão de qual que será realmente, quais serão as próximas metas para a próxima década. Alguns spoilers, né, que já apareceram nesse draft zero. As OSMs, elas devem ser mantidas, então isso já apareceu no draft zero e parece que tem muito interesse, principalmente dos grupos técnicos e de alguns tomadores de decisão, com relação a manter essas áreas, tá? E se isso acontecer, vai ter um grande esforço para incorporar essas áreas. Então, a partir do momento que isso for definido para as próximas metas, os países vão começar um movimento de tentar definir quais são as suas áreas, né? Avaliar os seus territórios novamente, então tentar entender exatamente o que eles trazem, o que é área protegida e o que é OSM e como reportar e monitorar essas áreas, né? E aí o principal ponto, na verdade, como um dos critérios é entender se essas áreas contribuem realmente para a conservação da biodiversidade, muitos dos países vão estar na correria e no esforço para entender como avaliar a efetividade dessas áreas, tá? Para eles poderem identificar se elas são realmente OSMs e podem ser reportadas. Bom, então, considerando todo esse contexto, acho que um dos grandes objetivos do meu trabalho, né, e que eu vou falar um pouquinho hoje, é tentar entender um pouco, considerando essa possibilidade, né, e essa oportunidade de incluir essas OSMs no cenário tanto internacional como nacional de cada um dos países, entender o papel e a efetividade dessas OSMs no Brasil e no mundo. Então, eu vou trazer essa discussão tanto de um ponto de vista mais global, né, uma discussão um pouco mais técnica e teórica, e depois trazer um pouquinho essa discussão para o contexto nacional brasileiro. Bom, então o primeiro ponto, quando eu comecei a desenvolver a minha tese, tentar entender o que são essas áreas, estava em um momento ainda muito de discussão de quais seriam as oportunidades e os desafios que essas áreas podem oferecer para a conservação da biodiversidade. Então, em diversos momentos, diversas reuniões que eu fui, interagindo com várias pessoas, eu ouvia diversas informações que iam desde vai ser fantástico incluir isso. Essas áreas elas podem trazer podem ter um potencial enorme para conservar e para trazer benefícios para a sociedade. E tinham pessoas que falavam, gente, isso vai ser a pior coisa que a gente pode fazer, porque elas podem, a gente pode inserir várias áreas ali no meio que vão ser péssimas para a conservação. Enfim, tinham informações muito diversas, opiniões muito diversas. Então, para esse primeiro momento, o que eu quis entender era, tudo bem, se a gente inserir essas OSMs, quais são as oportunidades e quais são as consequências inesperadas que a gente pode trazer para a conservação. Então, eu conversei com diversos especialistas, então são pessoas que estão extremamente engajadas com o processo de definição dessas áreas, engajadas com o processo de definição do quadro global de biodiversidade
no pós-2020, e a partir de uma conversa, né, com cada uma delas, eu fui conseguindo levantar alguns pontos que, tanto de oportunidade, né, então para a gente trazer legal, isso a gente tem que investir, eu acho que isso pode ser um ponto positivo, e até alguns pontos negativos que seriam mais no sentido de, tá, como a gente pode, se essas áreas forem inseridas mesmo, como que a gente pode mitigar, né, esses problemas, esses desafios e enfim, essas questões negativas que elas podem trazer. Então, eu vou apresentar agora algumas desses elementos que esses especialistas foram trazendo ao longo dessas conversas formais e informais que eu tive com essas pessoas. Bom, então o primeiro ponto, vou começar com as oportunidades, né? O primeiro ponto, que foi um ponto que quase todos os especialistas comentaram, é com relação ao reconhecimento dessas áreas. Então, o que acontece na verdade? Né? Eu consegui montar esse fluxo a partir da resposta de diversas pessoas sobre qual seria o benefício de incorporar essas áreas e reconhecer essas áreas. Né? Então, a partir do momento que essas áreas são reconhecidas como OSM, bom, inicialmente elas não estavam incorporadas na agenda ambiental. Então, você tem uma agenda ambiental, muitas dessas áreas estavam em outras agendas, em outros ministérios, em outros grupos, então elas estavam sendo inicialmente excluídas da agenda ambiental, em alguns casos, né, em outros já havia um diálogo, em outros casos não. E a partir do momento que você reconhece essas áreas, elas são incorporadas na agenda de conservação. E aí você tem uma cascata de acontecimentos, né, e resultados que podem acontecer dessa incorporação. Então, por exemplo, essas áreas elas podem ser mais monitoradas, né, porque elas estão ali no radar dentro daquela governança. Por um outro lado, essa área ela pode estar mais propensa a receber financiamento para atividades. Então, só para dar um exemplo, por exemplo, o Fundo Global para Meio Ambiente, o GEF, ele financia atividades e ações relacionadas às 3 conferências, né? Então, a CDB, a UNFCCC e a Conferência de Desertificação. Então, a partir do momento que essa área é incorporada nessa agenda, tem muito mais chance dela ser financiada por um projeto, pelo dinheiro, o orçamento do GEF, por exemplo. Isso gera uma série de consequências. Então, em geral, quando as pessoas elas são inseridas, isso pode gerar um sentimento de orgulho e de empoderamento. Essas áreas, a partir do momento que as pessoas são empoderadas e elas entendem que elas estão fazendo, a ação delas resulta em um benefício, elas podem se sentir mais responsabilizadas por aquilo, né? E aí você acaba descentralizando um pouco a conservação do ponto de vista de as pessoas entenderem que o que elas fazem também interfere, né, na conservação do meio ambiente, e você acaba levando a isso a uma diversificação dos sistemas, né, diversificação, e na verdade você consegue manter os sistemas que são sustentáveis e que já acontecem, e você garante ali o recasamento, né, entre o sistema natural e o sistema social, que hoje eles estão muito desvinculados. Então você volta um pouco a vincular o sistema natural e o sistema social. Então esses foram alguns, isso foi só um exemplo, né, de todo esse diagrama, mas foram alguns pontos super importantes que vários dos entrevistados trouxeram, né, esses especialistas trouxeram. Um segundo ponto que foi comentado é a questão dessas áreas elas serem extremamente efetivas. Então, muitos dos entrevistados acreditavam que, por conta desse protocolo da IUCN ser bastante rígido e bastante restrito, que seria difícil de áreas aleatórias que não são efetivas serem caracterizadas como ASCMs. E que, no final, o que a gente teria seria um cardápio de áreas que podem trazer muitos benefícios para a conservação. E um terceiro ponto é que essas áreas elas podem ser muito representativas e muito integradas, né? Então, esse é um dos elementos que eu não sei se vocês lembram lá atrás, quando eu li a Meta 11, traziam esses elementos de representatividade e das áreas serem integradas na paisagem, né? E o que muitos dos especialistas acreditam? Que essas áreas elas podem complementar as áreas protegidas. Então, elas podem estar distribuídas na paisagem, por exemplo, em biomas em que hoje a gente não tem a cobertura muito grande de áreas protegidas, ou elas podem ocorrer de uma forma a conectar as áreas protegidas. Então, você teria uma representatividade muito interessante aí, garantindo a conservação desses outros espaços.
Bom, como nem tudo são benefícios, né, e oportunidades, sempre tem alguns desafios e alguns desafios que até são um pouco conflituosos com algumas das oportunidades que foram trazidas. Mas é sempre importante avaliar quais são esses desafios, até para a gente conseguir evitar com que eles aconteçam ou mitigar, né? Então, a primeira questão foi a dificuldade de identificar essas áreas. Então, um dos pontos trazidos é que é esperado que essas OSMs elas sejam muito mais heterogêneas, então elas vão ter governanças muito diferentes, tipos de manejo muito diferentes. Nem todas as áreas elas vão ser, por exemplo, gerenciadas pelo governo, pelo setor público, né? Então, vai ser um desafio identificar muitas áreas que talvez sejam menores, né, e que são muito heterogêneas. E um outro ponto que alguns especialistas trouxeram é que talvez o protocolo da IUCN talvez tenha esse benefício dele ser muito rígido em resultar na escolha de áreas que são muito efetivas, mas, por outro lado, o que pode acontecer é que talvez as pessoas tenham muita dificuldade de identificar justamente porque o protocolo é muito rígido. Então, é muito importante que tenha um balanço, né, nessa rigidez em como esse processo vai acontecer. E por último, não, o segundo ponto é a questão da dificuldade de monitoramento. E isso não é uma exclusividade das OSMs, é com todos os especialistas que eu conversei, todo mundo comentou da dificuldade de monitorar essas áreas, né, e avaliar a efetividade de áreas protegidas e outras áreas, e pode estar muito relacionado com a questão das ferramentas atuais não atenderem às necessidades e à escala. Então, eu vou dar dois exemplos aqui, que na verdade são extremos opostos. Um deles é a gente, principalmente o Brasil, mas todos os outros países, eles fazem muito uso de satélite, né? Então, a gente consegue avaliar muito bem, aí numa escala até que relativamente bastante fina, o desmatamento, por exemplo, né? A questão é que a gente perde um pouco a informação do que está acontecendo ali embaixo da cobertura de floresta. Então, às vezes, você tem um bosqueamento, às vezes você tem defaunação que você não consegue acompanhar. Então, algumas áreas, quando você olha pelo satélite, elas estão com a cobertura florestal intacta, mas elas são consideradas desertos verdes, porque você não tem nenhum tipo de enfim, é super, não tem riqueza de espécies de fauna, enfim. Então, isso é bastante complicado e a gente acaba perdendo um pouco de informação do que você tem ali dentro dessa área, né, do valor de conservação dessa área. E o extremo oposto é a questão do monitoramento em campo. Então, quando você tem equipes indo a campo e fazendo esse monitoramento de espécies, você tem dados extremamente robustos para entender o que tem ali, mas é praticamente inviável você fazer isso numa escala, pensando numa escala nacional, até de estado, município. Então, é bastante complicado, assim, tem meio termos, mas hoje não tem uma forma de monitoramento que seja extremamente eficaz para dar conta de tudo que deve ser monitorado, de toda essa avaliação de efetividade que seria interessante de se fazer nesse caso. E o último ponto, que foi também um ponto bastante comentado por vários dos especialistas, é a questão que eles chamam de Lei de Goddard. O que é essa Lei de Goddard? Ela diz que é o que acontece quando o seu indicador, né, o indicador da sua meta, ela na verdade se torna o alvo. E isso, muitos especialistas comentaram que é o que aconteceu com essa meta 11. Por quê? E aí eu volto naquela questão que eu comentei de novo na leitura da meta 11, que eu trouxe aqueles 17% de área que foram indicados ali. Então, dentro da Meta 11, espera-se que 17% do território terrestre, né, mundial esteja dentro de áreas protegidas ou OSMs. E, na verdade, o que está acontecendo, e muitos países e muitos especialistas criticaram isso, é que o medo deles é que os países, na verdade, comecem a reportar uma infinidade de áreas para falar, olha, estou de parabéns, eu reportei aqui, tenho 30% do meu território coberto com áreas maravilhosas, mas na verdade não tem uma avaliação de se essas áreas são equitativas, se essas áreas são efetivas, entre outros elementos qualitativos. Então o medo é que o foco fique nesse 17% de área, mas que você esqueça dos outros elementos e na verdade você vai ter um monte de área que não tem o menor valor ali para conservação. Bom,
Dito isso, então a gente entende mais ou menos o panorama do que a gente tem de oportunidade, desafio, e muitos dos especialistas, né, durante essas conversas, muitos deles falavam que é muito interessante a gente ter essas OSMs incluídas na meta, né, e que a gente tem que, provavelmente a gente vai conseguir lidar com alguns desses desafios. Então, considerando essas oportunidades, né, e considerando que muito provavelmente essa tipologia, né, essas OSMs, elas vão ser inseridas na próxima meta, a minha seguinte pergunta é, tudo bem, mas como que essas OSMs elas estão se encaixando agora no contexto brasileiro, né? Então, a gente teve essa discussão no nível internacional, mas eu sempre fiquei com essa questão de tudo bem, o que a gente tem hoje? Então, eu queria trazer dois elementos aqui para tentar contextualizar um pouco o que foi feito no Brasil até agora com relação a isso, né? Então, o Brasil, ele desenvolveu a Meta 11 nacional, então os países, eles são incentivados e alguns deles desenvolvem as próprias metas nacionais. O Brasil elaborou essas metas, elas são muito parecidas com as metas internacionais da CDB, algumas são um pouco mais ambiciosas e outras menos. E na Meta 11 Nacional, eu vou ler um trechinho dela, né? Que fala que até 2020 serão conservadas, por meio de unidades de conservação previstas na lei do SNUC e outras categorias de áreas oficialmente protegidas, como APPs, reservas legais e terras indígenas com vegetação nativa, pelo menos 30% da Amazônia, aí foi um pouquinho mais ambicioso, né, do que a meta internacional, e 17% de cada um dos demais biomas terrestres, e continua. Tá? Essa é a resolução 6 do CONABIL, que foi escrita em 2013. E tem outro documento muito importante também, que é o Plano Nacional de Áreas Protegidas, que foi publicado em 2006, que também traz outros dois elementos, que é os direitos territoriais das comunidades quilombola, que não estão mencionados na Meta 11, né? E os povos indígenas, como instrumento para a conservação da biodiversidade. Então, a partir desses documentos e desse entendimento, eu continuei com o questionamento que era, tudo bem, se a gente tem esses elementos descritos, precisa entender direito quais áreas, né, realmente, quais dessas tipologias que vão ser contabilizadas. Então, essa era a minha primeira pergunta, né, aqui para o território nacional. Quais que vão ser contabilizadas como OSMs, então a gente tem ainda uma discussão muito grande de o que é reportado como áreas protegidas, do que é considerado como, o que pode ser considerado como terras indígenas, como OSM, será que as terras indígenas ela, entram como áreas protegidas ou não? Algumas pessoas concordam que sim, mas tem uma divergência que talvez não devessem ser, então, de repente, há um momento para repensar um pouco como o que a gente vai reportar como OSMs, né? E o ponto mais importante era, a gente só vai conseguir definir o que a gente vai reportar como OSM se a gente entender se essas áreas são realmente efetivas para a conservação da biodiversidade. Então, a partir disso, eu fiz uma revisão da literatura com essas 4 diferentes tipologias, né? Então, eu considerei terras indígenas, territórios quilombola, áreas militares, e as áreas de APP e de reservas legais, que são áreas que estão previstas dentro do Código Florestal, do novo Código Florestal, né, da Lei de Proteção de Vegetação Nativa, publicada em 2012. Só para dar um panorama um pouquinho geral de onde essas áreas estão distribuídas, né? Então, hoje a gente tem 17% do território coberto pelo SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Vocês podem ver que pelo mapa tem um viés bastante grande aí para a Amazônia. Quase 13% coberto por terras indígenas, que tem o mesmo viés. 0,5% da área está coberta por territórios quilombola, e aí é importante lembrar também que muitos territórios quilombola eles ainda não foram regularizados, então provavelmente esse número deve aumentar. E 0,3% de áreas militares, e 44% do território está coberto por reservas legais e APPs ou propriedades privadas que estão previstas na LPVN, né, que eu não demonstrei no mapa, mas só para vocês terem uma dimensão da importância de cada uma dessas áreas. Bom, então para tentar entender o que já tinha, né, o meu primeiro ponto era, tudo bem, como que a gente vai conseguir, o que a gente já tem, o que a gente já sabe de se essas áreas elas são ou não efetivas para a conservação da biodiversidade. Então, eu fui atrás da literatura. E aí eu vou mostrar um pouquinho dos resultados que eu encontrei aqui. O meu foco não foi áreas do SNUC, tá? Eu foquei nessas outras áreas que eu comentei para você.
E talvez por isso que eu tenha encontrado poucos artigos. Então, eu achei só 25 artigos que discutiam efetividade nessas áreas, né? Então, o meu foco de procura ele também foi bastante restrito. Mas o que eu encontrei basicamente foram 17 estudos, tá, para a Amazônia, desses 25 artigos que eu encontrei. Então, de novo, tem um viés bastante grande para a Amazônia, mas isso faz sentido porque grande parte das áreas estão nesse bioma. E o que eu encontrei para as terras indígenas primeiro, né? Então, esse gráfico aqui, vocês vão ver que o eixo X, ele mostra as porcentagens. Do 0 para a direita, eu tenho os resultados positivos, então mostra qual a porcentagem de estudos que mostraram se as áreas são efetivas ou se são melhores que outras áreas, né? E do meu 0 para a esquerda, a gente tem aqui a informação da porcentagem de estudos que mostraram resultados negativos, né? Então, de repente, as áreas não serem efetivas ou serem piores do que outras quando houve essa comparação entre os estudos. Então, o que eu vi aqui para terras indígenas é que, de uma forma geral, né, 19 dos 20 estudos mostraram que elas são efetivas para a conservação, e aí a variável resposta era, em geral, desmatamento, mas também tinha avaliação de carbono e fogo. E 4 estudos mostraram que elas são melhores do que outras áreas, né? Isso para os estudos que incluíam algum tipo de comparação. Quando a gente avalia território quilombola, eu tive, infelizmente, só 5 estudos, então a gente tem uma escassez muito grande de dados, né, de avaliação de efetividade dessas áreas. Desses 5, 3 mostraram que são áreas efetivas, mas os resultados são muito variáveis. Então, vocês veem aí que vários estudos, né, mostraram que... 2 estudos mostraram que elas não são efetivas, então que elas tiveram resultados negativos. Quando a gente vai para a unidade de conservação de uso restrito, 100% dos estudos mostraram que elas são efetivas sim, né? Então ela teve um resultado muito bom e até com relação a ela ser melhor ou pior do que outras áreas. E com relação às áreas de uso sustentável, 14 dos 16 estudos mostraram que elas são efetivas para alguma das variáveis resposta, incluindo desmatamento, fogo ou emissão de carbono. E aí, ressaltando mais uma vez que a ideia de incluir aqui áreas de uso restrito sustentável não foi uma busca direta para entender essas áreas, mas foi mais que, em geral, os artigos que traziam resultados para territórios indígenas ou quilombola também traziam resultados também faziam essa avaliação de unidade de conservação de uso sustentável e de uso restrito. Então, alguns pontos, né, que eu levantei e que são importantes de serem levantados a partir desses resultados. Então, a gente viu que território indígena, pela revisão, ele parece ser bastante efetivo, né, então teve resultados bastante positivos, mas foi muito alarmante ver que tem pouquíssimos estudos para entender esses outros grupos, né? Então, eu nem apresentei aí, mas para vocês terem ideia, eu achei um estudo falando sobre efetividade de reserva legal, tá? E que dentro do próprio estudo ele encontrou coisas extremamente diferentes. Então, em um período foi super efetiva e no outro período foi horrível. Então, dentro do próprio estudo você já teve uma variabilidade muito grande. E para áreas militares tiveram 2 estudos e também um mostrava que era efetiva e o outro mostrava que não era efetiva. E um outro ponto também que eu levanto é a questão, enquanto eu estava avaliando, né, os artigos e vendo a questão da efetividade, ficou muito marcante para mim como que algumas das metodologias de avaliação elas não eram muito robustas, né? Então, eu vou falar um pouquinho na próxima fase, né, dessa apresentação, que aí faltavam alguns elementos para a gente entender realmente se essas áreas são importantes, são efetivas ou não, e às vezes os métodos não permitiam chegar a um resultado muito robusto. Então, considerando esses 3 pontos, o meu próximo passo foi entender qual que é a contribuição, né? Então, avaliar realmente com dados a contribuição de diferentes regimes de governança, que eu estava chamando sempre como potenciais OSMs, né? Porque elas não foram avaliadas ainda, para reduzir a conversão de vegetação nativa e aumentar a restauração na Amazônia brasileira. E aí aqui eu diminuo um pouco mais o meu foco de análise, de discussão, e aí eu vou direto para fazer essa avaliação dentro da Amazônia brasileira. Então, de novo, eu trago esses 4 tipos de tipologia, né? Eu trago para avaliação dos meus dados as terras indígenas, os territórios quilombola e as áreas militares, que são os meus principais focos, né, de avaliação.
E eu optei por não fazer a análise das áreas de reserva legal e APP. Elas têm uma escala bastante diferente, né? Elas são muito menores, então eu teria que trabalhar com um outro tipo de escala de dados. Então eu optei por não incluir elas. E no lugar eu incluí as unidades de conservação, menos para entender exatamente qual é a efetividade delas, né? Porque o meu foco exatamente não era a discussão sobre essas áreas, mas era para fazer uma linha de base, vamos dizer assim, porque as unidades de conservação elas são sempre usadas aí como um dos principais mecanismos e ferramentas para a conservação da biodiversidade. Bom, como é que eu fiz isso então? Né? Primeiro eu considerei dois diferentes períodos. E por quê? Inicialmente eu tinha pensado em avaliar o período de 2005 a 2017, e eu optei por não fazer isso porque o tempo, o período que você vai avaliar, ele pode interferir na própria variável resposta, né? Então, para dar um exemplo desses dois períodos que eu usei, eu acabei optando por fazer a análise de 2005 a 2012, e depois o período de 2012 a 2017. Isso muito porque em 2004 e 2005 foi implementado o PPCD, que é o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Brasileira. Então, como vocês podem ver aqui por esse gráfico, a gente tem uma mudança bastante grande na taxa de desmatamento nesses períodos, né? Então, em 2004, a gente tinha taxas altíssimas de desmatamento, que foram reduzidas, elas foram caindo, né, até mais ou menos ali 2012. E em 2012, você já tem uma estabilização e uma retomada do desmatamento, que hoje a gente está já com níveis muito mais altos. Então, eu optei por fazer essa avaliação indo de 2012 a 2017, pensando nessa estabilização da retomada do desmatamento. Estabilização e retomada do desmatamento. E pensando também que isso me ajuda a controlar um pouco a influência dessas políticas, né, no próprio desmatamento, que é o que eu estou avaliando. Bom, e as minhas variáveis respostas? Então, eu comentei com vocês que eu avaliei duas coisas, né? Duas variáveis resposta. A primeira é a conversão de vegetação nativa. Então, eu fiz um esquema só para ficar claro exatamente o que eu estava fazendo, mas eu considerei todos os meus pixels, né? Todas as minhas unidades amostrais, dentro do controle e dentro do meu tratamento. E sempre que eu estiver falando tratamento aqui, eu estou falando dessas áreas que eu estou avaliando. Então, terra indígena, território quilombola, militares e unidades de conservação. E controle são todas as outras áreas que não têm que não tem nenhum tipo de conservação, de iniciativa de conservação, tá? Então, são as outras áreas que estão fora desses tipos de tratamento. Então, eu considerei todas as minhas áreas, né, de controle e tratamento em 2005 que estavam cobertas com vegetação nativa, e aí eu avaliei, depois, em 2012, quanto que tinha sido desmatado, que está demonstrado aí pelo amarelinho, dentro da minha área controle e dentro da minha área tratamento. E eu fiz a mesma coisa para restauração, que foi a minha variável resposta, a segunda variável resposta. Então, eu avaliei em 2005 o que eu tinha de área dentro do meu tratamento e dentro do meu controle que não estava coberto com vegetação nativa. E aí eu avaliei em 2012, né, um tempo depois, quanto de vegetação que foi restaurada dentro dessa área controle e dentro dessa área tratamento. E eu fiz a mesma coisa para o período de 2012 a 2017 para as duas variáveis resposta. Bom, e aí, na verdade, tem um elemento aqui que é super importante, que ele acabou não sendo considerado em alguns dos estudos que eu comentei que acabavam não sendo tão robustos, né? Que são as variáveis de confusão. As variáveis de confusão, elas são fatores que elas acabam influenciando de alguma forma a minha variável resposta e muitas vezes até a localização das minhas áreas, né? Então, eu preciso controlar essas variáveis de alguma forma para ter certeza de que eu estou avaliando, né, de que o meu território, a minha unidade de conservação, o meu território indígena, que está influenciando ou a restauração ou o desmatamento, e não alguma dessas variáveis. Então, só para vocês terem uma ideia aqui de quais são as variáveis que eu considerei, foram a distância de desmatamento, distância de estradas, distância de rios, distância de cidades, o declive, a elevação, se a área é alagável com alagável, precipitação anual média e os limites políticos, né? Isso porque cada um dos estados tem as suas políticas próprias, né? E isso influencia também nas taxas de desmatamento e nas iniciativas nas proporções de restauração.
E aí, um ponto muito importante é como controlar, né? Como você controlar que você vai estar comparando ali coisas parecidas e controlando de uma certa forma algumas dessas variáveis. Então, eu vou mostrar um pouquinho como funciona essa ferramenta que se chama Matching, que é uma ferramenta para você conseguir controlar essas variáveis e para você conseguir comparar as coisas de forma correta. Então, esse é um esquema que eu desenhei que mostra mais ou menos o que representa as minhas unidades amostrais na minha análise. Então, na minha esquerda, eu tenho o meu tratamento, e para a direita, eu tenho as unidades amostrais que representam o meu controle. As bolinhas verdes, só para deixar claro, as minhas unidades de análise foram pixels de 1 km². Então, as minhas bolinhas verdes, elas estão representadas aqui como sendo os pixels que estão longe de estradas. E as minhas bolinhas cinza, elas são consideradas pixels que estão a uma distância bastante próximas das estradas. Então, quando você começa a avaliar assim de longe, dá para perceber que nas minhas áreas de tratamento, então, por exemplo, dentro de terras indígenas, de uma forma geral, eu tenho mais pixels que estão distantes de estradas, enquanto quando você vai olhar o controle, eu tenho muito mais pixels que são perto, que estão mais próximos de estrada, né? Então, se eu for fazer essa comparação dessa forma que está, com essa amostra, eu vou ter um problema. Porque eu não sei se, por exemplo, eu encontrar que no meu tratamento eu tenho menos desmatamento do que no meu controle, eu não sei se é porque as terras indígenas elas têm um manejo, né, ali que permite com que as áreas não sejam desmatadas, ou se é justamente porque elas estão longe das estradas e as pessoas não conseguem acessar e aí tem menos desmatamento. Então, o que o matching faz? Ele vai fazer um pareamento de unidades que têm valores similares. Então, ele vai parear dentro do tratamento e dentro do controle unidades amostrais que têm um valor parecido. Então, ele vai fazer isso para toda a minha unidade amostral, para todos os meus milhares, milhões de pixels que eu tinha para a Amazônia, para todas as minhas amostras. Tá? Nesse caso, eu estou dando um exemplo para uma variável só. Mas o que você pode selecionar quando você realiza esse método, você pede para ele fazer uma avaliação de todas as variáveis que você está considerando para você ter um valor comum para cada um desses pixels. E aí, no final, eu acabo eliminando algumas variáveis que não foram pareadas, e os meus dados, esses sim que serão analisados, eu posso considerar que agora eu estou comparando áreas que elas têm as mesmas características do ponto de vista das covariáveis, tá? Dessas variáveis de confusão. E aí eu vou fazer a minha análise a partir disso, e que no final é uma análise simples. Então, eu faço uma análise do balanço das minhas variáveis, que é para ver se o meu match, né, a minha técnica, ela deu certo ou não. Então, é justamente para ver se elas estão balanceadas, se as minhas unidades elas têm características similares. Depois eu faço um teste simples para ver se eu tenho uma diferença entre as áreas controle e tratamento. Em alguns casos, eu posso fazer uma regressão para ver se existe ainda alguma influência das covariáveis na variável resposta. E aí eu vou apresentar agora os principais resultados que eu obtive, né, com isso, dividido nos dois períodos. Então, só para explicar um pouquinho essa tabela, agora eu estou apresentando o período de 2005 a 2012. E o que essa tabela mostra? As linhas eu apresento cada um dos tratamentos, né? Então, território quilombola, terras indígenas, unidades de conservação de uso sustentável, uso restrito e as minhas áreas militares. Na minha primeira coluna, eu tenho a perda de vegetação nativa dentro das áreas controle. Na segunda, eu tenho a perda de vegetação nativa dentro das áreas tratadas. A terceira coluna é essa diferença, né? Então, é o que eu consegui evitar de conversão comparando a área controle e a área tratada. Então, se o resultado é positivo, é porque eu tive menos conversão dentro da minha área tratada. E o último ponto, ele é o efeito relativo, que é o mais interessante para fazer essa comparação, né? Então, ele é basicamente o cálculo do controle menos do que eu tive de desmatamento dentro da minha área controle, menos o que eu tive de desmatamento dentro do meu tratamento, dividido pelo controle. Então, na verdade, ela calcula o desmatamento evitado, controlando o desmatamento na área controle e permitindo essa comparação entre os resultados de cada um dos tratamentos. Então, alguns pontos que eu queria chamar a atenção aqui, né?
Então, o primeiro deles é com relação ao efeito relativo que a gente teve para os territórios quilombola. Foi um efeito extremamente positivo, né, mostrando que eles são bastante eficazes quando você avalia o desmatamento dentro nas áreas controle e tratamento, mostra que ela conseguiu controlar bastante, né, essa conversão de vegetação nativa. E as terras indígenas, elas tiveram um resultado fantástico, né? Então, elas tiveram um maior efeito relativo dentro dessa minha amostra, chegando a 94%. Tá? Quando você olha com mais detalhes quanto que teve de desmatamento, a diferença é muito grande. O único resultado que eu não tive uma diferença, o único tratamento que eu não tive uma diferença, né, entre a minha área controle e minha área tratamento foram as áreas militares. Então, vocês veem aí que o desmatamento dentro dessas duas áreas foi muito parecido, né, e o meu efeito relativo ele acabou sendo muito baixo. Quando eu passo para o meu segundo período de análise, ainda pensando em conversão de vegetação nativa, os números eles diminuem um pouquinho, né? O efeito relativo de território quilombola diminui um pouquinho, mas ele ainda permanece muito efetivo, né? Eu ainda consigo evitar bastante desmatamento dentro dos meus territórios quilombola, quando comparado com as áreas controle que foram pareadas, né? Que têm características similares. As minhas terras indígenas, elas continuam tendo resultados muito positivos. E aí, muito surpreendente o que eu achei é que no segundo período, os territórios militares eles foram excelentes. Então, enquanto no primeiro eu tive ali um efeito relativo de 17%, ele pula para 87% no período de 2012 a 2017, que foi bastante interessante. Quando eu olho para a restauração, e aí indo de volta para o período de 2005 a 2012, eu também achei um valor bastante alto para as terras indígenas, né? Infelizmente, para esse período, eu não consegui avaliar território quilombola e áreas militares, por causa do meu número amostral muito baixo, mas os territórios, os territórios indígenas, eles tiveram um efeito relativo bastante alto, né? Então, quando você compara também a quantidade de área que foi restaurada, né, de vegetação nativa que cresceu na área tratamento e controle, eu vejo que foi um aumento, uma diferença bastante grande. E aí, quando eu passo para o meu período de 2012 a 2017, esses números também eles chamam bastante atenção. Então, para territórios indígenas, eu tenho aí um efeito relativo de 199%, né? Então, uma capacidade de restaurar áreas dentro desses territórios bastante grande. E a mesma coisa, claro que valores menores, mas também valores bastante altos para os territórios quilombola, o que foi bastante interessante avaliar esse efeito positivo. Então, de forma geral, e para começar a encerrar, trazendo algumas discussões desse capítulo e da tese toda, a gente viu que, a partir dessa avaliação, as terras indígenas elas têm resultados bastante positivos e consistentes, né, ao longo de toda a minha análise para as duas variáveis resposta que eu avaliei. Os territórios quilombolas, a gente tem um pouquinho mais de variação, né? Então, no primeiro período de desmatamento, ele foi um pouquinho melhor, e depois de piorou um pouquinho, mas ainda com resultados bastante positivos. E é importante lembrar que essas duas áreas elas estão sob constante ameaça, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está aí tramitando o garimpo, né? Uma lei que talvez permita o garimpo em terras indígenas. Então, a gente vê que hoje tem muita invasão, tá aumentando a invasão nessas terras, né? Sem contar com a questão de coronavírus, então são populações extremamente frágeis a esse tipo de contágio, e eles têm um papel extremamente importante, tanto para conter o desmatamento quanto para promover a restauração. E é muito importante também, eu trago todas essas análises, então tem resultados muito interessantes, espera-se que essas áreas sejam avaliadas e que elas possam entrar para a agenda de conservação, mas aí um ponto que é muito importante aqui também é que essas comunidades elas devem ser ouvidas para a gente entender se elas têm o interesse ou não de serem reportadas e como que elas gostariam que fosse a participação delas. Então, isso é um ponto extremamente importante. Independente da avaliação que a gente faz aqui, elas têm que ser ouvidas para entender como que elas gostariam que fosse a participação delas. E, na verdade, a gente tem que ir além do SNUC, né? Então, a gente viu aí que, em alguns casos, elas podem ser igualmente ou mais eficazes que as unidades de conservação, sempre lembrando que as unidades de conservação, elas devem ser incentivadas e promovidas também. Então, de forma geral, algumas das conclusões, né, a partir de toda a minha apresentação. Então, o primeiro ponto que a gente viu, e não só em escala nacional, mas em escala global,
é que as OSMs elas podem apresentar grande potencial para a conservação da biodiversidade, tá? E aí, pensando em terras indígenas e territórios quilombolas, eles são muito efetivos para promover, para conter o desmatamento e promover essa restauração, e elas precisam ser, essas áreas elas precisam ser protegidas e regularizadas, né? Então, é muito importante que a gente tenha essas questões de regularização feitas. E aí, uma conclusão geral e algumas reflexões, né? Eu acho que a gente vai passar por um momento agora, né? Se essas áreas, se essas OSMs, elas realmente forem incorporadas nas próximas metas, eu acredito que os países, inclusive o Brasil, eles deverão passar por um momento de reavaliar suas áreas, né? Então, é momento de olhar o que a gente tem, olhar o que a gente reporta, ver exatamente o que está sendo efetivo, o que não está sendo efetivo. Então, isso precisa ser reavaliado e rediscutido e entender que a gente tem uma oportunidade enorme, que é o reconhecimento dessas outras áreas, né? Que isso pode trazer benefícios não só para a esfera ambiental, mas também para a esfera social, né? Que eu falei no começo, é o momento da gente talvez conseguir recasar, né? Depois de um certo divórcio aí, essas duas esferas, né? E é claro, a gente vai ter problemas, então a identificação e o monitoramento, eles vão ser uma dificuldade bastante grande, mas eles podem ser mitigados através do uso desses protocolos, através do uso de inteligência espacial, priorização, a gente consegue identificar, por exemplo, quais que podem ser áreas que podem ter o maior potencial de conservação, e aí, por exemplo, as OSMs, elas podem ser identificadas a partir da identificação dessa identificação, priorização de onde essas áreas com maior valor de conservação podem estar. Então, existem instrumentos para ajudar a gente a superar um pouco, ou a diminuir um pouco esses desafios. E com relação à lei de Goddard, que eu tinha falado a questão dos 17%, isso é muito importante que a gente pense, né, e que as metas elas sejam construídas a partir da orientação dos resultados, né? Então, a gente tem que entender e tem que colocar na meta quais são os resultados que a gente quer alcançar. E não, é claro que é importante a gente identificar ali que tem indicadores que elas sejam equitativas, mas a gente tem que pensar tem que ser orientadas através dos nossos resultados que a gente espera atingir. Isso pode reduzir um pouquinho essa questão dessa lei de Goddard. E o último ponto, e que eu já comentei também, é que a gente precisa envolver diversos atores, né? A gente precisa envolver diversas camadas da sociedade e do governo para garantir que a gente tenha alguns modelos, né? Então, aquelas primeiras iniciativas, aquelas primeiras pessoas que vão querer ser reportadas ou que vão querer reportar algumas áreas, e se elas funcionarem bem, elas podem ser ótimos modelos para a gente conseguir que a identificação e o reporte dessas OSMs ganhe escala. Então, acho que os principais pontos que eu queria trazer da minha tese eram esses. Eu queria agradecer aí, enfim, a presença de todos vocês pela escuta. Enfim, agradecer tanto o CNPq, que me deu a bolsa para conseguir fazer o doutorado, o programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o IES, que está sendo minha casa, né, há 7 anos, e a Universidade de Cambridge, que eu tive a oportunidade de fazer o sanduíche lá. Então, eu agradeço muito todo esse apoio e agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Helena.